Olá, meu nome é Luciane Cristina Lagman, eu sou sócia da Dica Consultores Associados e estou aqui novamente para falar um pouquinho sobre tributação no que tange as contribuições para o PIS e COFINS incidentes sobre combustíveis, tanto na incidência, a apuração das contribuições, quanto a apuração de créditos. Isso porque tivemos uma nova etapa, um novo episódio na tributação instituída em março de 2022, com a edição da Lei Complementar número 194. Foi publicada no Diário Oficial no dia 23 de junho de 2022. Antes da gente entrar nos detalhes das alterações promovidas por essa lei complementar, é importante a gente trazer um pouco do histórico, até para quem vai assistir apenas esse vídeo entender todo o contexto. No início do ano, ou na etapa anterior à publicação da Lei Complementar número 192, os combustíveis, de modo geral, eram tributados através da sistemática monofásica, ou regime monofásico de tributação de PIS e COFINS, que tem como regra, como premissa, a tributação concentrada na origem, ou seja, tributação majorada ou concentrada em quem importa ou quem industrializa, produz os combustíveis. Com a publicação da Lei Complementar número 192, em março deste ano, no ano de 2022, combustíveis como óleo diesel e suas correntes, o biodiesel, o GLP e o querosene de aviação passaram a ser tributados à alíquota zero de PIS e COFINS. A tributação à alíquota zero, por si só, ela impõe restrições de créditos em relação a aquisições, uma vez que as leis básicas que regem a tributação não cumulativa de PIS e COFINS determinam uma vedação na apuração de créditos quando relacionados a aquisições de produtos não sujeitos ao pagamento das contribuições, como é o caso de produtos que são tributados à alíquota zero. Por outro lado, quem os vende, quem ofere receita de venda de produtos tributados à alíquota zero, em relação a outros créditos que são permitidos, existe uma possibilidade de manutenção de créditos vinculados à receita. Isso tudo já existe. Já existia anteriormente a publicação dessa lei complementar. O detalhe é que, com a publicação da Lei Complementar 192, no caput do texto que trouxe o benefício da tributação alíquota zero, foi apresentado um texto final, adicional, dizendo que estava garantida a manutenção de créditos, inclusive para o adquirente final, em relação aos produtos ali vinculados. E esse direito, essa garantia de manutenção de créditos, gerou uma série diversa aí de interpretações. Manutenção de que tipos de créditos? O caput, ou a legislação introduzida ali no que tange PIS e COFINS, trazia tributação alíquota zero sobre receitas. Então, manutenção de créditos, a princípio, estava se reportando a receitas. No entanto, falava do adquirente final. Então, havia também esse viés de interpretação que ali estava se abrindo um benefício para apuração de créditos sobre aquisições. Bom, a discussão estava posta e, na sequência, a Receita Federal, então, publicou uma medida provisória número 1118, ajustando esse texto, então, tirando fora o texto complementar que trazia essa interpretação duvidosa do que se queria dizer, e apresentando um parágrafo reforçando, então, que a manutenção de créditos estava permitida para quem produzia ou para quem revendia os produtos tributados à alíquota zero em relação aos créditos vinculados à receita, não sobre aquisição. No entanto, a Confederação Nacional dos Transportes ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade, questionando essa medida provisória, no sentido de que ela estava impondo uma majoração, mesmo que indireta, de carga tributária. E assim sendo, que essa medida provisória deveria observar o princípio da anterioridade nonagesimal. Essa ação direta de inconstitucionalidade foi acatada, e, na sequência,
a Receita Federal, então, já publicou a Lei Complementar número 194, que promoveu novos ajustes, então, no texto da, então, já editada Lei Complementar 192, e que agora espera-se ter trazido mais segurança jurídica para toda a questão. Particularmente, até entendo que foi uma ação rápida para resolver toda a discussão, porque com a decisão de que a medida provisória deveria aguardar 90 dias para produzir efeito, o que se tinha era o texto anterior, que já era discutível, não era claro. Então, essa nova lei complementar veio trazer luz para a questão, de forma rápida e eu acredito que dessa vez eficaz. Então, vamos dar uma olhada agora no que a gente tem de alterações, o que a gente tem de novo, com base na edição, na publicação da Lei Complementar número 194, que traz, então, novamente, alterações para a Lei Complementar 192. Foi mantido, então, no artigo 9º, a previsão de tributação alíquota zero das receitas de venda de óleo diesel e suas correntes, do GLP, da venda de querosene de aviação, importação de óleo diesel e suas correntes, e também a produção e importação de biodiesel. Tributação alíquota zero, então, desde o dia 11 de março de 2022, quando foi publicada a Lei Complementar número 192, até o dia 31 de dezembro de 2022. Então, benefício temporário mantido, não tivemos alterações. O que se mudou? O parágrafo 2º, então, ele tem um texto novo agora, com alterações, dizendo que aplicam-se às pessoas jurídicas atuantes na cadeia econômica dos produtos de que trata o caput. Aqui um lembrete já inicial, esse parágrafo 2º, ele deixa mais claro também a abrangência, porque inicialmente a gente tinha no caput uma situação de que as disposições se aplicavam às pessoas jurídicas da cadeia, inclusive ao adquirente final, que foi retirado, e na sequência, no parágrafo 2º, falava que, no que tange a manutenção de créditos, só se aplicava a quem produzia ou quem revendia. E, novamente, então, o parágrafo 2º está dizendo, então, que aplicam-se às pessoas jurídicas atuantes na cadeia econômica, deixou amplo, dos produtos de que trata o caput, então, óleo diesel e suas correntes, GLP, biodiesel, querosene de aviação. Em relação à aquisição de tais produtos, as vedações estabelecidas na linha B do inciso 1º do artigo 3º e nos incisos 2º do parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 10.637 e a mesma coisa em relação à Lei 10.833, que são as leis básicas de PIS e COFINS. O que está dizendo aqui? Em relação à aquisição dos produtos, no que tange, inciso 1º do artigo 3º, aquisições para revenda, e no que tange o parágrafo 2º, inciso 2º, aquisições de produtos não sujeitos ao pagamento das contribuições, a vedação na apuração de créditos. Então, aqui está esclarecendo. Em relação àqueles produtos que passaram a ser tributados à alíquota zero, mantém-se a vedação de créditos que constam nas leis básicas. Isso aqui não precisava constar aqui num parágrafo ou num inciso de um parágrafo, porque as leis básicas já assim definem. No entanto, como essa mudança na legislação trouxe tanta discussão, se trouxe para cá para esclarecer. Então, aquisição para revenda de combustíveis que passaram a ser tributados à alíquota zero e aquisição desses mesmos combustíveis, por não estarem sujeitos ao pagamento do imposto, não geram direito a crédito de PIS e COFINS nas aquisições. Mas calma que depois a gente tem um benefício em relação a isso. Nesse momento, deixou transparente ou claro o que a legislação já tratava. No inciso 2º do parágrafo 2º, traz que, em relação aos créditos de que tratam o artigo 3º da Lei 10.637 e também o artigo 3º da 10.833, que são todas as previsões ou todas as possibilidades de apuração de créditos básicos no regime não cumulativo de tributação das contribuições para o PIS e COFINS.
Então, em relação a todos os demais créditos, distintos do previsto no inciso 1º, que é aquele que a gente já viu, revenda em insumos ou outras situações não sujeitas ao pagamento, a autorização estabelecida no artigo 17 da Lei 11.033. O que quer dizer aqui? Pessoas jurídicas atuantes na cadeia econômica de venda de óleo diesel, suas correntes, biodiesel, querosene de aviação, GLP, ao oferirem receitas, está garantida, né, a manutenção de créditos vinculados a essas receitas tributadas alíquota zero. Também já consta na legislação básica, não precisava estar aqui. Texto vindo a esclarecer. Esse direito está garantido. No parágrafo 3º, ou foi incluído o parágrafo 3º, dizendo que de 11 de março de 2022, que foi o dia da publicação da Lei Complementar número 192, até o prazo estabelecido no caput, aqui tem uma ampliação de benefício, porque o prazo estabelecido no caput é 31 de dezembro de 2022. A pessoa jurídica que adquirir os produtos de que trata o caput, desse artigo, para utilização como insumo, nos termos do inciso 2º do caput do artigo 3º da Lei 10.637, e a mesma coisa em relação à Lei 10.833, fará jus a créditos presumidos das contribuições para o PIS e COFINS em relação à aquisição no mercado interno ou na importação de tais produtos em cada período de apuração. O que aconteceu aqui? Quem adquire os produtos que passaram a ser tributados à alíquota zero, que eu já citei várias vezes aqui, quem adquire esses produtos para serem utilizados como insumos, tanto na produção de bens quanto na prestação de serviço, tem direito, segundo a alteração introduzida agora, à apuração de créditos presumidos. O que muda aqui? Créditos presumidos no operacional de apuração ou composição da FD Contribuições, que é o livro de apuração de PIS e COFINS, muda o CST dessas aquisições. Para presumidos, a gente tem um rol de códigos de situação tributária distintos dos créditos básicos. E o parágrafo 4º complementa, então, os créditos presumidos, então, sobre aquisição de combustíveis utilizados como insumos, corresponderá aos valores obtidos pela multiplicação das alíquotas das referidas contribuições, estabelecidos no caput do artigo 2º da Lei 10.637 e da 10.833, que correspondem a 1,65 e 7,6, sobre o preço de aquisição dos combustíveis. Ou seja, manteve-se o direito ao adquirente que utilizar esses combustíveis como insumos, o direito à apuração de créditos pela aplicação das alíquotas básicas sobre o valor de aquisição dos combustíveis até o final do ano, ou, por enquanto, né, até o final do ano é também até onde a gente tem a aplicação da tributação alíquota zero. No entanto, esse crédito figura agora como presumido e sai da discussão das vedações que já existem na legislação básica. Aqui, no meu entender, foi instituída uma solução, ou aplicada uma solução inteligente para todo o problema. Então, direito a créditos presumidos. De forma complementar, o parágrafo 5º também diz que os créditos presumidos instituídos no parágrafo 3º, que são, então, os créditos presumidos sobre a aquisição de combustíveis utilizados como insumos, sujeitar-se-ão às hipóteses de vinculação mediante apropriação, rateio e estorno previstos na legislação de PIS e COFINS, artigo 3º da Lei 10.637, da 10.833, especialmente aquelas estabelecidas no parágrafo 8º das mesmas leis, e no parágrafo 3º do artigo 6º, combinado com o inciso 3º do caput do artigo 15. O que quer dizer isso aqui? Caso, na aquisição de combustíveis que são utilizados como insumos, esse crédito figure como um crédito comum e venha a ser vinculado a mais de um tipo de receita, seja receita cumulativa e não cumulativa, ou dentro das receitas não cumulativas também
a vinculação a receitas tributadas e não tributadas, aplica-se, então, os critérios de apropriação direta ou rateio de acordo com a receita bruta oferida. Isso também já existe, já é padrão, então foi só complementado aqui que esse crédito, figurando como um crédito comum, ele está sujeito, então, ao rateio previsto na legislação. E o parágrafo 5º, inciso 2º, ele traz que esses créditos, então, sobre a aquisição de combustíveis utilizados como insumos, e aqui eu preciso reforçar, porque na sequência tem um detalhe diferente, combustíveis que eu estou falando aqui, que dão direito a crédito presumido, são aqueles previstos no caput do artigo 9º. Óleo diesel, suas correntes, biodiesel, GLP e querosene de aviação. Em relação a esses combustíveis especificamente, quando utilizados como insumos, pode ser apropriado o crédito presumido, e esse crédito presumido, ele pode, aqui diz, somente poderão ser utilizados para desconto de débitos das contribuições de PIS e COFINS, exceto se vinculados à receita de exportação ou na hipótese prevista no artigo 16 da Lei número 11.116. Esse somente aqui, por mim, não precisaria existir, e por um momento até se pensou que aqui tinha um outro complicador. No entanto, olhando novamente, parece que é só um erro aqui de concordância, né? Esses créditos apurados sobre esses combustíveis do caput do artigo 9º, utilizados como insumos, então eles poderão ser utilizados para desconto de débitos, as contribuições, que é a primeira opção de utilização, ou havendo saldo, ou estando esses créditos vinculados à exportação, ou remanescendo saldo por conta da receita decorrente da utilização desse insumo não ser tributada, em virtude de ser tributada a alíquota zero, suspensa, ou outras situações de não incidência, esse crédito, então, ele é passível de compensação com outros débitos ou pedido de ressarcimento, né? Na verdade, a lógica é passível de ressarcimento e compensação com outros tributos, que é o que já é previsto também para créditos vinculados à receita de exportação e receitas não tributadas. O que a gente tem mais aqui? Os parágrafos 6º, 8º e 9º, eles trazem situações de suspensão de PIS e COFINS nas aquisições de petróleo por refinarias para produção de combustíveis. Então, previsões específicas para quem tem a produção desses combustíveis. Não vou entrar nesse mérito aqui, porque é bem específico. O que é, sim, interessante e relevante, e foi alterado também pela Lei Complementar 194, é o fato de que foi ampliado, então, o benefício da tributação alíquota zero para a gasolina. Então, as alíquotas, as contribuições de PIS, COFINS e CID, incidentes nas operações que envolvam gasolina e suas correntes, também passaram ou ficam tributadas a alíquota zero até 31 de dezembro de 2022. O detalhe aqui é que isso está no artigo 9º-A, logo, aqui não tem previsão de apuração de créditos presumidos na aquisição, mesmo que utilizados para insumos. Aqui segue todas as regras vinculadas à legislação básica. O produto passou a ser tributado a alíquota zero, vedação de crédito na aquisição, e quem tem a receita alíquota zero, a manutenção de créditos vinculados. Da mesma forma, mas um pouco diferente, né? O artigo 9º-B, ele traz, então, tributação também alíquota zero de PIS e COFINS, porque aqui diz que ficam reduzidas a zero as alíquotas das contribuições de que trata o caput e o parágrafo 1º do artigo 9º, então aqui está falando de PIS e COFINS e PIS e COFINS importação, incidentes sobre a receita ou faturamento da venda sobre a importação de gás natural veicular. Então, também gás natural veicular passou a ser tributado a alíquota zero, no caso aqui, a partir da publicação da Lei Complementar 194, ou seja, 26 de junho de 2022. Em resumo, para tentar trazer de forma resumida tudo que eu falei aqui. Temos, então,
tributação alíquota zero para óleo diesel e suas correntes, GLP, biodiesel, querosene de aviação, entre 11 de março a 31 de dezembro de 2022. Temos tributação alíquota zero para gasolina e suas correntes e gás veicular entre 23 de junho de 2022 a 31 de dezembro de 2022. Aqui estou falando de PIS e COFINS, porque gasolina aqui também tem tributação alíquota zero da CID, que não se aplica aos produtos anteriormente beneficiados e também não se aplica ao gás veicular. Tá? Então, aqui falando de PIS e COFINS, os períodos de vigência da tributação alíquota zero sobre a receita de venda desses produtos. Temos a manutenção de créditos vinculados às receitas de produtos tributados alíquota zero e a vedação na aquisição de produtos tributados alíquota zero, né, não sujeitos ao pagamento. Então, organizou-se a discussão e manteve-se o que já existia de previsão legal e já vem sendo cumprido e já foi discutido em outros momentos. E estabeleceu-se, então, em contrapartida, o crédito presumido sobre as aquisições, destaco aqui novamente, crédito presumido sobre aquisições de óleo, diesel e suas correntes, GLP, biodiesel e querosene de aviação utilizados como insumos na produção de bens ou na prestação de serviços entre 11 de março de 2022 e 31 de dezembro de 2022. Em relação a quando a gente tinha ação direta de inconstitucionalidade, com a observância de 90 dias para entrar em vigor, a gente tinha uma suposta permissão de apuração de créditos até o dia 16 de agosto de 2022. Agora, no formato de créditos presumidos, foi ampliado o benefício, então, até 31 de dezembro de 2022, mas apenas em relação a esses combustíveis e quando utilizados como insumos na produção ou prestação de serviço. Então, esse é o resumo da ópera. Assim, apresentando todo esse contexto, esse desenrolar das alterações promovidas nesse ano no que tange a tributação de combustíveis. Esperamos ter contribuído, aguardamos seus comentários, pedimos que se inscrevam em nosso canal, curtam e compartilhem nossos vídeos e até uma próxima.